Olá meu amigo, tudo bem? Aqui quem vos fala mais uma vez é o Ederson Deda, técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil e criador do blog sstemfoco.com. É um blog voltado para a área da segurança do trabalho, onde eu coloco algumas coisas que eu tenho aprendido lá no blog, né? Gostaria que você depois desse uma passada lá no blog, curtisse, comentasse, compartilhasse, né? E desse essa moral aí pra gente. Bom, hoje eu estou aqui para conversar, gravando mais um vídeo, para conversar com vocês sobre um tema que todos nós, praticamente todos nós estamos dentro desse tema, que é a CLT, né? A consolidação das leis do trabalho. Lá na NR1, se você procurar depois lá na NR1, ela fala que as normas regulamentadoras, né? E aí a gente está falando de normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, elas são de observância obrigatória por empresas privadas, empresas públicas, né? E lá no final ela fala que possuem empregados regidos pela CLT. Então aí tem uma diferença, porque eu trabalhei algum tempo em uma empresa que era pública, né? Eu trabalhei em um hospital público há algum tempo, e então hoje eu trabalho regido pela CLT, eu sou seletista, né? E aí eu queria conversar com vocês para explicar para vocês, da forma que eu aprendi, o que é a CLT, qual é a importância da CLT, né? E qual é a função da CLT. A CLT é a sigla para a consolidação das leis do trabalho, né? A CLT ela é regida para efeito de legislação pelo Decreto-Lei 5452, que foi instituído em 1º de maio de 1943. O governo naquela época era o governo de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas, junto com o governo daquela época, reuniu as leis trabalhistas e formou a CLT. Não que antes não tinha lei trabalhista, tá? Só que elas eram jogadas. Você não tinha um lugar de consulta, um lugar único de consulta para a questão de leis trabalhistas. Então o governo de Getúlio Vargas viu essa necessidade, e eu acho que, se eu não me engano, foi no estádio de São Januário, que é o estádio do Vasco da Gama naquela época, né? Foi lá, reuniu uma multidão e constituiu a CLT. A palavra consolidação, ela quer dizer união. Você veja que não fala instituição das leis do trabalho. Não, ela fala consolidação das leis do trabalho. Por quê? Porque a CLT ela é uma união de várias leis que foram consolidadas, né, em um só lugar. Então por isso que se chama consolidação das leis do trabalho, tá? A CLT ela tem a função de dar força, de dar diretrizes com força de lei, por isso que está instituída no Decreto-Lei, para contratos de trabalhos coletivos e contratos de trabalhos individuais. E o que seriam os contratos de trabalhos coletivos e individuais? Suponhamos que, vamos para o individual primeiro. Você entre na empresa hoje e você fez a entrevista, você passou na entrevista, e aí você tem que saber o que você vai fazer na empresa e os direitos e deveres, né? E aí o empregador, ou o preposto do empregador, ele vai chegar para você e vai conversar com você, vai falar: olha, você passou na entrevista, a partir de hoje o seu horário é tal, você pode fazer hora extra, você pode fazer até 2 horas extras por dia, você tem 1 ano para período de aquisitivo de férias, depois desse 1 ano você pode ter o seu período de gozo de férias. Então é tudo que é acordado entre o trabalhador e a empresa, é um contrato de trabalho individual. Exemplos de contratos de trabalhos coletivos: sindicato e empresa. Então são contratos de trabalhos coletivos. Aquele é o que a gente chama de acordo coletivo de trabalho, sindicato e sindicato, convenção coletiva de trabalho, sindicato dos empregadores e sindicato das empresas. Então tudo que é esse coletivo, que vai de sindicato para empresa, de sindicato para sindicato, é chamado de acordo coletivo de trabalho. E a CLT ela tem todas as regras para que esses acordos, tanto individual quanto coletivo, andem dentro da lei. Conseguiu entender? Então é basicamente isso, né? É uma forma simples de falar para vocês o que é a CLT, a legislação em qual ela está estabelecida e o que ela rege. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo.
No mais, curta aí, comenta, compartilha. Abraços e Deus abençoe. Até mais.